Checkup no rádio, recebendo aqui o nosso amigo odontólogo da Caicó Sorridente, Caio Alves. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia, Alexandre, também presente aqui no estúdio. Prazer imenso estar aqui, Marcos. Caio, o nosso tema de hoje tem tudo a ver com a nossa época natalina, né? Cuidados com a saúde bucal nas festas de final de ano, e aí? Marcos, é um tema bem interessante, porque a gente está passando por um momento festivo, um momento de finalização do ano de 2023 que passou tão rápido, a gente tem essa impressão, e quando chega esse momento de festa de final de ano, a gente tende a ter que alertar os pacientes, a ter que alertar as pessoas de forma geral, para que elas possam ter um cuidado redobrado desses momentos de festas, porque é quando a gente costuma desligar de certos cuidados. Entre esses cuidados está principalmente cuidados com a saúde bucal, porque infelizmente nesses momentos alguns certos autocuidados que a gente tem ficam em segundo plano, porque a nossa rotina muda, né? Praticamente todos os finais de semana as pessoas possuem algum tipo de confraternização para participar, né? Muitas vezes até mais de uma vez na semana, como é o caso de muita gente que eu tive contato essa semana, que tinha 2, 3 confraternizações para participar, não sabe como é que vai dar conta. Mas principalmente essas confraternizações de final de semana, né? De sexta, de sábado, que a gente tende a dormir um pouquinho mais tarde, porque algumas pessoas não trabalham no sábado, outras pessoas que trabalham deixam para aproveitar mais no sábado porque o domingo é livre, enfim. Cada um tem a sua rotina diferente, mas que existe um cuidado que é inerente a todas as pessoas, que é o cuidado bucal. E a gente não pode descuidar nesse período, porque esse descuido pode levar a algum tipo de prejuízo após passar esse momento de alegria. O primeiro cuidado básico que a gente deve ter, né, durante esse período é que não podemos deixar a escovação de lado. E quando eu falo de escovação, eu já coloco também o uso do fio dental e o uso da escova para fazer a higienização da língua também. Então esse período de escovação do dente, né, escovação da língua e uso de fio dental, principalmente à noite. Então a maioria das pessoas que vão para essas festas, né, que ficam acordadas até tarde, tem que admitir que quando chega em casa é cansado, muitas vezes ingeriu algum tipo de bebida alcoólica e vão dormir sem nenhum tipo de higienização oral, né, sem escovar os dentes, sem usar fio dental, e isso pode ser um risco, porque é nesse período, né, nesse longo período do sono, geralmente é um período que a gente vai dormir mais, né, vai passar ali 8, 10, até 12 horas dormindo, deitado, sem ter aquela aptidão de fazer alguma coisa no outro dia, né, a famosa ressaca, e muitas vezes esquece de escovar os dentes, escovar as estruturas adjacentes e também usar o fio dental. O que é que acontece? Nesse período, é um período de produção de pouca saliva, né, esse período noturno, porque a gente não está estimulando essa produção. Como é que a gente estimula a produção de saliva? É mastigando, é falando, fazendo qualquer tipo de movimento que faça esse estímulo das glândulas salivares, né? E quando a gente não faz esse estímulo, ou seja, dormindo, a gente faz com que a nossa boca fique mais seca e fique mais propícia para a proliferação bacteriana. Então é um momento ideal para que se forme camada de biofilme, aquela película aderida ao nosso dente, e que esse biofilme, se não for removido, pode gerar algum risco para o paciente, principalmente aquele paciente que esteja mais susceptível ao acometimento pela doença cárie, ou seja, aquele paciente que já não tem tanto cuidado no dia a dia, potencializa isso nessas festas de finais de ano, e aí ele vai ganhar algum tipo de problema bucal para cuidar após as festividades. Isso aí é fatal, né? Quase todas as pessoas após as festas de final de ano, né, que não tem esse cuidado devido, relatam ter algum problema durante o período que passa essas festividades. Agora, dá para aproveitar essas festividades sem se descuidar da saúde bucal? Com certeza, com certeza. Da mesma maneira que a gente tem o cuidado no nosso dia a dia, é só a gente ter a meta de fazer a nossa brincadeira, de participar da confraternização, chegar em casa, fazer a higiene normalmente antes de dormir, né? Fazer como se nada... Pode comer à vontade. Pode comer à vontade, né?
independente das restrições que as pessoas têm, isso aí eu não vou me ater, né? Mas, com relação à saúde bucal, não tem nenhum tipo de restrição, né? Que a gente tem que ter atenção no cuidado redobrado, porque durante esse período a gente tende a não ter o mesmo cuidado do nosso dia a dia. Outra dica muito importante, essa daqui vai para os pacientes, as pessoas que usam aparelho ortodôntico. Porque durante essa época de festa de final de ano, é uma época que se quebra muito o aparelho, né? Porque é quando as pessoas tendem a enfiar o pé na jaca, digamos assim, e comer todos os tipos de alimentos. Só que existem alimentos que são inimigos de aparelho ortodôntico, né? Por exemplo, um alimento que é inimigo de aparelho ortodôntico são alimentos que possuem algum tipo de semente, algum tipo de estrutura mais dura, ou então grãos, né? Alimentos mais duros que a gente tende a fazer uso durante esse período, né? A gente tem que ter um pouco de atenção, porque é um período que realmente quebra muito o aparelho ortodôntico. E quando esse aparelho quebra, quando essas pecinhas quebram, isso significa dizer que o tratamento será retardado, né? Uma grande vantagem dos pacientes que usam aparelho ortodôntico e fazem tratamento conosco é que nesse período a gente sempre tem uma profissional especialista na clínica que durante o período a gente não tira recesso, principalmente nessa parte de ortodontia, né? Então a gente só para realmente nos dias que são feriados, porque a gente sabe que tem muita urgência de aparelho quebrado durante esse período de festividade. Então, quanto mais tempo fica com esse aparelho quebrado, mais problema vai ter com relação a retardo do tratamento ortodôntico. Outra dica importante: os doces, né? Durante esse período de festa de final de ano, tem muito tipo de doce interessante, muito tipo de coisa legal, muito tipo de coisa gostosa. A gente não está aqui para proibir o paciente, para proibir a pessoa de comer qualquer tipo de doce. Isso aí fica livre a escolha dela, porque esse não é nosso papel. Mas comer o doce tem que escovar os dentes. Então, infelizmente, quanto mais tempo você fica com aquele doce aderido à estrutura dentária, aderida ao dente, principalmente doces que são mais pegajosos, a tendência é que isso ocorra uma desmineralização mais rápida, porque o doce por si só ele é rico em sacarose, né? E que isso é perfeito também para que haja o acúmulo de bactérias, porque essas bactérias, principalmente a bactéria causadora da cárie, adora um docinho, adora sacarose e adora fazer com que isso aconteça no meio bucal, para que ela se aproveite e ocorra a adesão à estrutura dentária. Agora, né? Caio, é ideal que, por exemplo, eu faça a higienização bucal toda vez que eu comer o doce, ou ao final da refeição, da noite, por exemplo? Marcos, a gente sabe que o ideal são poucos minutos após a ingestão de doce, né? A gente sabe 20, 25 minutos após essa ingestão, o ideal é fazer essa desorganização desse doce na estrutura bucal, principalmente aquele doce que fica aderido ao dente. Isso é o ideal. A gente sabe que nesse período de festa de final de ano, ninguém vai estar andando com um kit de higiene bucal do lado para estar fazendo essa higiene toda vez como doce, até porque isso ocorre de maneira repetida. Então a gente não vai trabalhar com utopia, mas a gente vai querer que o paciente chegue em casa e faça a higiene bucal da maneira correta. Não durma sem escovar os dentes depois de ingestão de doce, ingestão de bebida ácida, ingestão de bebida alcoólica. Chegar em casa não escovar, aí realmente o meu bucal vai estar com pH extremamente ácido. Aí junta com a não produção de saliva durante a noite, né, que aí tende a baixar ainda mais, e aí vai estar uma acidez completa perfeita para a proliferação bacteriana. E é isso que a gente não quer. Nessa questão de descuidar do tratamento, por exemplo, a gente sabe que no tratamento é normal você conquistar avanços, né? Quando você se descuida, você perde o que você conseguiu avançar, por exemplo? Sim, não é que vai perder tudo por completo, mas o tratamento odontológico eu sempre considero que é um tratamento que, independente de ser feito pelo dentista, ele é também paciente dependente, né? Paciente dependente. Para que aquilo seja mantido, é necessário que o paciente mude os seus hábitos, né? Se a gente realiza um tratamento longo com o paciente e deixa aquele meio bucal reorganizado, apto para que ele tenha sua saúde bucal devolvida, né? Se esse paciente não tem
no seu dia a dia hábitos que sejam saudáveis, a tendência é que aquele tratamento falhe no decorrer do tempo. Né? Que passe o tempo e aquele tratamento falhe, que dure pouco tempo. Porque o paciente ele tem uma dieta que favorece o acometimento por bactérias, né? Que sejam danosas, porque bactérias todos nós temos, algumas fazem mal, outras não. E a gente sabe que se o paciente tem um cuidado maior em casa, aquilo ali vai ser mantido e esse paciente vai somente fazer consultas de prevenção e manutenção. Não vai ter mais nenhum tipo de prejuízo, por exemplo. Então isso aí é muito importante. Tem mais dicas? A quinta dica, não menos importante, a ingestão de água. Aí é um aliado, né? Já que a gente não anda com a nossa bolsinha de higiene bucal ao lado, né? Mas, já que a gente está ingerindo bebida ácida, bebida alcoólica, não tem nada que impeça de você que fique com um copinho de água ao seu lado e fique ingerindo água durante a noite. Isso aí vai fazer com que o dano daquela ingestão de bebida, seja ela alcoólica ou bebida ácida, diminua, porque é como se a gente fizesse uma diluição na nossa boca daquele substrato que fica aderido ao dente. Então, a ingestão de água, além de ser extremamente benéfica para a saúde geral, ela ainda tem essa importância durante esse período de festas de final de ano. Então, não esquecer de beber muita água, se hidratar muito, até porque a gente está vivendo um tempo extremamente seco, né? Pessoas relatando muito problema de rachaduras em lábio ressecado, mucosa ressecada, né? Então, isso é muito importante para que a gente não venha ter problemas recorrentes, principalmente ligados à nossa temperatura extrema, ao nosso calor que é muito seco e também a isso associado a uma dieta um pouco diferente nesse final de ano, pode ser que seja danoso para o paciente. Aqui no nosso Facebook o ouvinte pergunta, doce diet sem açúcar faz mal para o dente? Na verdade, nenhum tipo de alimento ele faz mal para o dente. Não existe esse alimento, a não ser que seja um alimento extremamente duro. Esse aí eu realmente tenho medo, não é porque ele vai causar cárie, é porque ele pode quebrar o dente. Então tem alimentos que possuem característica extremamente rígida, extremamente dura. Por exemplo, o pé de moleque, que é muito gostoso, é uma delícia, todo mundo gosta, mas existem alguns que são duros demais. Então aquilo ali, por exemplo, para o paciente que usa, não é um período que a gente vai comer muito pé de moleque nessa época, mas existe um doce típico de nossa região. Só o exemplo. Tem uns que são muito duros, então é muito perigoso, por exemplo, paciente que possui algum tipo de restauração, possui aparelho ortodôntico, ocorreu algum tipo de fratura ao comer esse tipo de doce. Mas o doce diet, zero açúcar, como ele já está dizendo, ele vai ter outras questões, né? Porque geralmente são doces pegajosos, né? Que vão ficar mais tempo em contato com essa estrutura, mas que por sua vez não possuem açúcar. Isso favorece realmente ao não acometimento pela doença cárie, porque se ele não tem açúcar, a tendência é que ele proporcione um mal menor, mas não é que seja livre tem que escovar da mesma forma, não é porque comeu doce sem açúcar que não vai escovar os dentes. Você pode chegar a uma certa idade com o dente fortalecido, a tendência que naturalmente do ser humano é enfraquecer, por exemplo, os dentes? Não, a tendência é que haja realmente alguns desgastes inerentes à idade, mas que não cause prejuízo, por exemplo, para qualquer tipo de mastigação. É natural hoje que nossa geração ela chega à terceira idade com todos os dentes em boca, porque a gente está vivendo uma nova época, uma nova era da odontologia, não mais uma era basicamente curativa como era antigamente. Sentiu a dor, removeu o dente. Hoje é diferente. Então essas pessoas que possuem esse cuidado no dia a dia, a tendência é que cheguem na terceira idade e possuam uma qualidade de vida totalmente interligada com essa presença dos elementos dentários. Por mais que existam desgastes inerentes à idade, mas são dentes saudáveis, dentes que estão totalmente aptos para fazer qualquer tipo de atividade no dia a dia. Mas para isso você tem que, durante toda a sua vida, se preocupar muito com essa questão da saúde bucal, não é isso? Zelar da saúde bucal. Além de ter os cuidados em casa, procurar periodicamente o atendimento especialista, né? Marcar com o dentista para que haja também essas consultas de manutenção
para que esse paciente não possa ter nenhuma surpresa no decorrer da vida. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, está na Clínica Odontológica, localizada na Avenida Seridó, 384, Centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421 e o Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais, Caio? Não, Marcos, só agradecer pelo espaço e dizer às pessoas que aproveitem as festas de final de ano, né? As festas de final de ano, mas sem esquecer da saúde bucal. Não é porque vai aproveitar que tem que esquecer. Uma coisa, essas duas coisas podem andar juntas de mão dadas nesse final de ano. 7h41.